Olá, meu nome é Valéria Oliveira e, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar falando aqui com você hoje. O fato de eu estar aqui, viva, conversando com você, já é um verdadeiro milagre. E eu digo isso porque o motivo de eu estar gravando esse áudio é exatamente para dar testemunho de tudo aquilo que o Senhor já me livrou um dia e para glorificar o teu santo nome. Se você que está me ouvindo é uma pessoa que neste momento está sem esperança para viver, eu queria te dizer que esse áudio é para você e, por favor, ouça ele até o fim. Esse áudio é apenas um dos muitos áudios que farei para compartilhar com você um pouco da minha história. Uma história que eu espero que venha trazer esperança para o seu coração. Esse é o primeiro áudio que dará início a este canal, o canal Quarto Secreto. E eu gostaria, já em primeiro lugar, de explicar para você o porquê ele tem esse nome. No ano de 2017, numa experiência com Deus em meu quarto, eu ouvi audivelmente e ouvi as palavras Quarto Secreto. Quarto secreto, na verdade, é o meu quarto particular, meu quarto pessoal, mas ele pode ser o seu quarto também, se assim você desejar. Eu fui atraída para esse lugar onde nós temos intimidade, para ter intimidade com o próprio Deus. Mas antes que eu continue a história, eu vou me apresentar corretamente. O meu nome é Valéria Oliveira, eu tenho hoje 50 anos, sou casada com o pastor Mauro e sou mãe de 3 filhos lindos. Tenho uma família abençoada por Deus. Mas gostaria de dizer a você que nem sempre foi assim. E é assim que vai começar a minha história com você. Sou a filha mais velha de 4 irmãos. Nascida em uma família muito humilde, fui criada com todo amor e carinho, mas isso não me impediu de viver algumas dificuldades que muitas crianças, talvez como eu, vivam nos dias de hoje. Os meus pais sempre me protegeram, me deram amor e muito cuidado. Mas sem que eles soubessem, eu fui molestada por praticamente toda a minha infância. E hoje eles sabem disso. Mas na época, quando eu ainda era uma criança, por vergonha, nunca contei a eles. Apesar de uma excelente educação dada pelos meus pais, isso acabou refletindo na minha vida adulta, pois ao me tornar adolescente, acabei caindo em uma vida de prostituição, longe dos olhos deles, pois eu já morava em uma cidade distante, onde havia ido estudar. E na grande cidade, acabei me entregando à prostituição e às drogas. Enfrentei muitas dificuldades e
todas essas dificuldades que eu enfrentei, os meus pais nunca ficaram sabendo. Eu pensava em poupá-los, apesar da vida difícil que eu levava. Como eles sempre foram pessoas muito humildes, eu consegui esconder esse lado da minha vida que me destruía dia após dia. Gostaria de abrir um parênteses aqui. Os meus pais não ficavam sabendo das minhas atitudes, porque nesse período da minha vida eu havia me mudado para uma grande metrópole, um lugar onde ninguém me conhecia. Eu havia me mudado para continuar os meus estudos, então era mantê-los distantes da vida paralela que eu vivia. Para todos os efeitos, eu era a filha correta, comportada, como eles sempre sonharam. Sempre fui um orgulho para os meus pais, pelo menos a respeito da história que eles sabiam. Distante deles, eu levava uma vida miserável, e miserável no sentido literal da palavra. Lembro-me de comer dos restos de comida das mulheres que moravam em uma pensão pouco depois de eu ter chegado na grande cidade. Até mesmo isso eu escondia dos meus pais. Eu sabia que se eles soubessem das dificuldades que eu passava, da vida que eu vivia, com certeza eles me fariam voltar para casa. E esse não era o desejo do meu coração. Eu queria crescer, eu queria vencer. Bom, estava buscando um propósito na vida. Eu irei compartilhar com você detalhes futuramente de histórias que eu acredito que será importante você saber e como eu as venci. Mas eu precisava te dizer essas coisas para te dar um pano de fundo, um pouquinho pelo menos, de onde eu saí, de onde eu nasci e quem verdadeiramente eu era. E eu digo eu era com uma imensa alegria no meu coração, porque essa minha história do passado não apenas não me fere, é como se eu estivesse contando a história de uma pessoa que vagamente eu conheci. Eu sou tão liberta hoje que é como se verdadeiramente eu estivesse contando a história de uma outra pessoa. Porque eu verdadeiramente sou uma nova mulher, uma mulher que foi transformada, resgatada, restaurada pelo próprio Deus. Agora você entendeu porque no começo eu disse que é um milagre eu estar aqui conversando com você? Então vamos continuar. Aos 23 anos, eu conheci um rapaz bonito, atraente, o tipo que eu gostava, e fiquei encantada por ele. Uma das coisas boas que me aconteceram nesse relacionamento foi que eu me apaixonei tanto por esse rapaz que decidi abandonar definitivamente a vida de prostituição que eu vivia. Ele era educado, generoso, atencioso, era de uma família simples, porém eu via nele tudo o que eu precisava naquele momento para a minha vida. Começamos a nos envolver, depois a namorar e finalmente eu voltei com ele para minha cidade natal para apresentá-lo para os meus pais. Antes disso, apesar da vida que eu levava terrível, eu nunca havia apresentado para os meus pais um namorado.
Cresci ouvindo do meu pai que, quando eu namorasse, era para casar. Ele não fazia ideia da vida que eu levava. Então, como ele não sabia de nada e finalmente eu estava apaixonada por alguém, resolvi apresentar esse rapaz para minha família. Foi amor à primeira vista, não apenas meu, mas dos meus pais também. Era muito fácil gostar desse rapaz. Ele tinha tudo, todas as qualidades que qualquer mulher e qualquer família almejava. Nosso namoro era um namoro como outro qualquer. Eu diria hoje, como as pessoas dizem, um namoro do mundo. Não vivíamos debaixo de nenhum padrão religioso, então nós achávamos certo a maneira em que nós vivíamos. Vivíamos uma vida praticamente de casados, mesmo ainda namorando. Depois de 2 anos de namoro, decidimos que eu engravidaria. Sim, não foi uma gravidez por acaso. Nós realmente decidimos que eu engravidaria. E fizemos assim. Engravidei da minha filha mais velha e fomos morar juntos. Vivemos assim durante 7 anos das nossas vidas. Detalhes que também relatarei para você futuramente. Não tínhamos nenhum padrão de relacionamento, nem mesmo de casamento. Vivíamos até mesmo como solteiros, mesmo morando juntos. Cada um fazia o que achava melhor. E assim nós vivíamos e cuidávamos também da nossa filha. As crises chegaram no relacionamento, nas finanças, e 7 anos depois, nosso suposto casamento estava no nível do insustentável. Brigas, discussões, ofensas. Era isso que fazia parte do nosso relacionamento. Vou abrir mais um parênteses aqui. Esse rapaz pelo qual eu me apaixonei e fui morar junto e tivemos uma filha, também era um usuário de drogas. Então, você já pode imaginar que tipo de vida nós vivíamos. Aos 33 anos de idade, quase desistindo de viver, tive a oportunidade de entregar a minha vida a Jesus Cristo. E essa também é uma outra história que te conto depois. Pela misericórdia e graça de Deus, Jesus me alcançou no ano de 2004 e eu me entreguei a Ele de todo o meu coração. Eu não tinha outra saída. Jesus era a única saída para mim naquele momento da minha vida. Ou eu decidia caminhar com Ele, ou com certeza eu teria perdido a minha vida. Aliás, não apenas a minha vida, mas a minha família. Apesar de todos os problemas que nós enfrentávamos, eu sempre acreditei que fosse possível um dia tudo mudar. E isso aconteceu. Com a entrada de Jesus em minha vida, tudo começou a mudar de verdade. Porém, Jesus não iria me dar uma nova família sem primeiro transformá-la. E esse processo começou em mim. Eu trazia para essa nova vida com Jesus muitas marcas do meu passado. E Ele foi limpando, transformando, retirando à medida que eu permitia. E esse processo durou alguns anos da minha vida. Mas diante de tudo que eu já havia vivido no mundo, eu estava no lucro. Não foi fácil, foi um passo de cada vez, mas valeu a pena cada um deles. Aliás, vale
até hoje e vai continuar valendo. Porém, dentro desse processo de transformação, eu percebia que uma área especificamente na minha vida não avançava. Já no Evangelho, congregando em uma igreja muito abençoada, com o meu marido até mesmo já convertido, eu percebia que a minha intimidade com Deus ainda era delicada. Era como se algo me impedisse de chegar mais perto do Pai. Comecei a orar, a buscar, a perguntar a Deus por que eu ainda me mantinha distante dele, apesar de conhecê-lo. Foi quando, no ano de 2017, no que eu chamo da experiência do quarto, eu obtive uma resposta de Deus. Eu confesso que eu não imaginava que a resposta chegaria de uma maneira inusitada e dolorosa. Era mais um dia comum e, conversando com o meu marido, acabamos discutindo. Eu sempre fui uma mulher de temperamento intenso e que sempre tive dificuldade de lidar com isso. Quando nós divergíamos em algumas questões, eu acabava discutindo com ele, ficando nervosa. E lembro-me que neste dia, especificamente, eu respirei fundo e decidi interromper a discussão. Saí correndo para o meu quarto, fechei a porta, sentei à minha cama e comecei a chorar copiosamente. Lembro-me de dizer a Deus: eu não aguento mais, eu não aguento mais. Era um conjunto de situações que me afligiam interna e externamente e que eu não mais conseguia lidar. Parecia, mais uma vez, ser o fim para mim. Eu estava cansada, confusa, exausta, inclusive de mim mesma. Foi quando, de repente, ouvi de Deus audivelmente: fecha a porta do seu quarto e ora. Eu parei e continuei a ouvir: fecha a porta do seu quarto e ora. Eu pensei: eu já estou no meu quarto, eu já estou de porta fechada. E então ouvi pela terceira vez: fecha a porta do seu quarto e ora. Eu não vou nem mesmo tentar espiritualizar esse momento para você. Vou te contar exatamente o que aconteceu. Meu celular estava ao meu lado e essa frase que eu ouvi, fecha a porta do seu quarto e ora, eu coloquei no Google para saber onde ela estava. Eu estava tão tensa e tão nervosa que sequer me recordei que era uma passagem tão comum da Bíblia. Foi então que li ali mesmo, no meu celular: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Essa passagem está em Mateus 6,6. Pode parecer óbvio para mim agora, mas no momento que isso aconteceu, eu não entendi nada e continuei chorando. Foi então que eu ouvi audivelmente novamente a Deus as palavras: quarto secreto. E em seguida eu tive uma visão diante dos meus olhos, cortinas brancas, como aquelas que vemos nos teatros, se abriram ali onde eu estava sentada, na minha cama. De repente, senti o Espírito Santo de Deus falar comigo: filha, eu permiti toda essa situação para que você fosse atraída para o lugar de intimidade, o lugar onde o Pai está, o lugar onde eu estou, porque eu quero falar com você. Uma paz invadiu
inexplicavelmente meu coração naquele momento. O choro foi transformado em alegria instantaneamente. E ele continuou: tenho um grande propósito para você neste lugar. No quarto, filha, no lugar onde você odiava estar, por conta das terríveis violências que você sofreu na sua infância, na sua adolescência, no corpo, na alma, onde a sua vida foi violentamente devastada. Agora, eu, o Pai, te chamo para ser reposicionada, reconstruída e curada. Eu quero, filha, te curar completamente na sua identidade. Eu te chamo filha amada do Pai. A partir desse dia, iniciou um novo tempo na minha vida. Foi um verdadeiro divisor de águas, apesar de eu já estar desfrutando de muitas transformações, pois eu já caminhava no Evangelho há muitos anos. Foi então que eu percebi o real motivo de eu não conseguir manter um relacionamento de intimidade com o Pai. Eu estava completamente envolvida na sua obra, em tudo que ele me propunha a fazer, mas eu sentia, no fundo do meu coração, que algo me faltava. Eu sabia que o propósito de Deus era que eu o conhecesse profundamente, intimamente. Eu não vou mentir para você. Foi um processo longo, doloroso, lento e de muita renúncia. Para conhecer a Deus intimamente, eu precisei me despir de algumas capas que eu carregava, porém que até então eu não enxergava. A capa da religiosidade, do orgulho, da soberba, da altivez, do autoritarismo, do controle. Bom, essas são apenas algumas primeiras capas das quais eu precisei abrir mão para permanecer firme no propósito de conhecer mais a Deus. Eu comecei a entender que nesse lugar de intimidade com Deus, o que o Pai queria me ensinar era apenas a ser filha. Talvez algo que eu ainda não tinha sido até então. Enquanto era só eu e ele, estava tudo certo. Não era fácil, mas eu prosseguia. A questão foi que depois de um tempo ele me pediu para compartilhar publicamente o que estava acontecendo no meu quarto. E essa foi a parte, eu diria, mais dolorosa deste processo. Ele me pediu para compartilhar publicamente com as mulheres que estavam à minha volta. E ele sabia que isso iria também tocar a vida delas. Bom, eu tinha duas opções: obedecer a Deus ou guardar aquela experiência apenas para mim, apenas no meu quarto. Com muito temor e tremor no meu coração, depois de ouvir mais uma vez o Espírito Santo de Deus, que mais filhas seriam atraídas para perto dele, curadas, transformadas e reposicionadas com a minha experiência, então tomei coragem e prossegui. Eu não fiz isso sozinha. Eu contei com a ajuda de muitas amigas de Deus que, durante um bom período, intercederam pela minha vida. No dia 8 de dezembro do ano de 2017, lá estava eu, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, literalmente com o meu quarto montado no altar do Senhor. Foi do altar do Senhor que eu contei pela primeira vez as histórias que estou aqui contando para você. Ele me permitiu falar do encontro que eu tive com ele em meu quarto.
falar abertamente das minhas aflições, medos, angústias, inseguranças, fraquezas, limitações e como Ele estava tratando comigo no secreto através do seu infinito amor. Nesse exato momento da minha vida, eu já era a esposa de um pastor. Sim, aquele rapaz que era usuário de drogas se transformou num lindo pastor do Senhor. E eu, a esposa dele. O que aquelas mulheres que foram me ouvir não imaginavam é que eu, a esposa do pastor, passava por tantas dificuldades, tantas crises internas e que precisavam ser resolvidas no Senhor. Nós, esposas de pastores, somos humanas como qualquer outra mulher. Enfrentamos as mesmas ou talvez ainda maiores dificuldades pelas nossas responsabilidades. Ser a esposa de um pastor não me impediu de sofrer aflições em minha alma. Apesar do quarto secreto pela primeira vez ter sido apresentado através de um evento, esse não é o propósito dele. O propósito é aprendermos com o Espírito Santo de Deus, nosso professor, a termos um relacionamento mais profundo com Deus, a amarmos a sua presença. Lembro-me nesse dia claramente, ao compartilhar com as minhas irmãs abertamente sobre as minhas dificuldades do altar do Senhor, foi de lá que eu falei para elas. O Espírito Santo de Deus colocou uma frase na minha boca que marcou também a minha história. Eu sou o Deus que transforma uma prostituta em minha noiva. Ainda fico emocionada ao ouvir essa frase. Ao pronunciar essa frase, eu comecei a ouvir o gemido de centenas de mulheres que caíram de joelho ao chão. E me lembro perfeitamente de uma delas que estava próximo do lugar aonde eu estava falando, que dizia: Senhor, se o Senhor fez com ela, então o Senhor pode fazer comigo também. Transforma a minha vida, Pai. Não há como eu não me emocionar ainda hoje. E é por isso que eu estou aqui produzindo esse áudio, dando uma pequena parte, uma amostra do meu testemunho e de muitas histórias que eu ainda tenho para contar para você. Porque esse é apenas o início, a ponta do iceberg de como eu comecei uma nova história com Deus, uma nova história de intimidade com o Pai, que eu vou contar para você nos próximos áudios. Se esse testemunho tocou o seu coração, eu só te peço algo, que você ore pela minha vida e que você compartilhe com outras mulheres ou com outras pessoas que possivelmente podem ser edificadas, que podem ser renovadas e ser trazida a esperança. Porque em Cristo tudo é possível. E não é possível apenas para mim, é possível para você também. Eu fui curada do abuso sexual, da prostituição, da depressão, da ansiedade, do medo, da rejeição, da necessidade de aprovação, da minha religiosidade e das carências que continham na minha alma, do vazio que nada preenchia, mas que no Pai
me chamando e te chamando num relacionamento perto dele, junto dele, de intimidade com ele, pode curar você também. O Pai me deu uma nova identidade e pode dar para você também. Se você acreditar e se lançar nele. Se você foi edificada com esse testemunho, deixa aqui no canal os seus comentários. Compartilhe com outras pessoas. Ative o sininho para que você possa receber os próximos conteúdos. Que Deus te abençoe.